gente começa com um assunto que é polêmico acima de tudo, porque o Senado aprova um projeto que autoriza a castração química voluntária para estupradores. Projeto de iniciativa do senador Stevenson Valentim, do Podemos, do Rio Grande do Norte, disciplina o tratamento químico hormonal com o objetivo de conter a libido e a atividade sexual para reincidentes nos crimes de estupro. Ao condenado que aceitar se submeter à castração, será concedido, então, um livramento condicional ou até a extinção da pena. Eduardo Costa, isso já gerou muita polêmica de ontem para hoje, porque a pessoa cometeu um crime, cometeu de novo, foi julgado, está na cadeia. Ele se submete a um tratamento químico e é perdoado da pena. Polêmica maior está aí. Ou seja, muita gente dizendo, é preciso que ele cumpra a pena, faça o tratamento e aí volte para a sociedade. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo. Bom, vou começar pela última frase sua. Aí nós vamos voltar de novo para a questão da vingança. Se o cara se submete a um tratamento que é cruel e definitivo para poder conter esse seu ímpeto de cometer o crime mais indecente e nojento do mundo, dá a ele, em contrapartida, a chance de ele retomar a sociedade. Esta é uma das razões pelas quais eu sou a favor. A outra é que se eu seguisse a maioria das pessoas, eu defenderia a castração inclusive sem a concordância. Ou seja, estuprou determinado mais de uma vez, castração química obrigatória. Mas aí tem questões humanísticas que me impedem de concordar. Agora, se o cara está praticando estupro e diz, eu não tenho controle, eu preciso parar. Vamos fazer uma coisa? A gente dá um tratamento aqui, você perde essa libido e tenta viver de novo. Para mim, eu votaria nesse projeto, sim. Votaria. O Júnior, independentemente, Júnior, do que a gente pensa também, eu imagino que quando você está num cargo de deputado, você tem que votar muito de acordo com o bom senso e o anseio nacional. E a população brasileira não aguenta mais alguns crimes, né? É o feminicídio, né? O crime contra a mulher, o abuso contra a criança e adolescente e o estupro. Eu votaria sim nesse projeto do senador e votaria também para que o cara, concordando com a castração química, tivesse extinguido a sua pena. Enquanto repórter de polícia, visitando delegacias, entrevistando presos, o que fiz por mais de 3 décadas, eu encontrei pelo menos 15 ou 20 pessoas que declaravam solenemente, eu faço isso porque eu não tenho controle. Então vamos controlar. Oi, Tamundinho. Eduardo, eu acho o projeto interessante, né? Pelo menos nesse início de discussão. E para você, bom dia. Olha, Júnior, tem certos tipos de crime, como estupro, que eu sou bem radical. Eu acho até que a pena de morte deveria ser discutida no Brasil. Nesse caso, eu concordo. O Eduardo, primeiro ele concordou e depois ele abrandou. Em caso de reincidência, eu acho que o tratamento deveria ser obrigatório, já que não tem a pena de morte, né? Então, eu acho que é por aí, deveria ser obrigatório. Como o Eduardo disse, e eu concordo com ele, o deputado deve votar de acordo com os anseios da sociedade. E tem certos tipos de crime que a sociedade brasileira não aceita. William Travassos, bom dia para você. Bom dia, Júnior Moreira, bom dia, bancada, bom dia aos ouvintes da Itatiaia. Eu me sinto um pouco impedido de comentar esse assunto por um motivo simples. Eu comecei a fazer jornal policial em 2006 e eu já ouço e defendo a castração química desde 2006. Em função do que o Eduardo falou, de tudo que eu já ouvi e vi nesse mundo policial dos crimes bizarros e famílias que foram destruídas. Então, eu aqui trago a minha defesa emocional, né? E eu não vou discutir a parte racional. Eu sou a favor da castração química. Marcelo da Fonseca, projeto polêmico, mas que aqui, pelo menos da bancada, vem ganhando um apoio de praticamente 60%, 80%, 90%. A questão que está fazendo diferença é ser voluntário e obrigatório, né, Júnior? Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos Conversa. Bom dia a todos os ouvintes. Eu fico na dúvida quando eu vejo um projeto desse, porque vamos entender esse projeto. O cara estuprou,
ele é condenado, né, com provas, ele recebe a pena dele, ele cumpre essa pena, provavelmente ele pode cumprir metade da pena, dependendo, né, de bom comportamento. Ele sai, ele estupra de novo, ele vai cumprir a pena pela segunda vez, e aí o Estado dá a opção para ele: olha, você pode não cumprir essa pena, você faz um processo, né, duro, né, um processo de cassação química, e aí você pode ir à liberdade. A gente não vai estar, de certa forma, até amenizando o estupro, não? A gente não vai estar, de certa forma, falando aqui, você pode ter cometido um crime grave como esse 2 vezes. E aí você tem a opção de escolher se você quer ou não fazer uma castração para poder voltar a viver em sociedade. É uma questão complicada. Talvez se a gente mudar a questão do voluntário, olha, se você estuprou uma vez, cumpriu sua pena, estuprou de novo, você vai ter que passar sem a escolha. Você vai ter que passar pela castração química. Porque a gente vai esperar o cara estuprar a 3ª vez? Sabe? Você tá vendo como é que é difícil para mim isso? Porque, na verdade, pedófilo, estuprador, é castração química, cara. Esses caras não têm jeito. Então, assim, não adianta ficar esperando a segunda chance pra um cara desse. Já tá comprovado. Pô, identificou lá, é pedófilo, é estuprador. Castração química, e ponto. Você vai dar uma injeçãozinha nele e o ânimo dele vai abaixar, acabou. Ele não vai ter mais interesse, não vai ter mais condições de agredir uma mãe, uma senhora que tá voltando do trabalho, uma criança. William, e aí, emocionalmente, por isso que eu falo, pra mim é difícil comentar isso, porque eu não consigo entender essa coisinha. Vamos dar uma segunda chance a um cara que destrói uma vida de uma pessoa. Aí, no caso, é a 3ª chance, né? Talvez se esse projeto mudasse da reincidência, quer dizer, o cara é condenado por estupro. Ele opta por isso na segunda vez, talvez seja uma coisa avaliada. Agora, na 3ª vez, ele estuprou uma vez, estuprou a segunda vez, e aí quando ele tá cumprindo a segunda pena, ele tem essa opção. Eu acho que o Estado acaba passando muito pano, né? Passando a mão na cabeça demais de criminosos com um crime tão grave, tão absurdo, que a sociedade não aguenta mais.